começar, amores, com esse vídeo de hoje que, gente, sem sofrência, tá? Sem sofrimento, faça sua maquiagem. Eu sei que muitas de vocês às vezes ficam assim, gente, eu faço minha maquiagem, uso sombra preta e suja toda a minha pele. Eu uso glitter e fico toda purpurinada. Gente, não sofram. Simples, faça seu olho primeiro e depois você vai preparar a sua pele. Ó, eu fiz aqui essa maquiagem aqui só pra mostrar pra vocês e eu aproveitei e usei um glitter, ó, bem glitterinada, pra vocês verem aqui, ó. É isso que acontece quando a gente usa o glitter, tá vendo? Ó, cai um monte de glitter, ó, tô toda brilhosa. Cai um monte de glitter aqui na pele. Se for sombra preta, cai sombra preta e quando você passa o dedo assim, ó, fica tudo preto, né? Vira aquele panda. E aí você tem que tirar tudo, colocar corretivo de novo e blá, blá, então, blá, blá. Então, o que a gente vai fazer pra isso não acontecer? Faça o olho primeiro, gente, é simples, tá? Quando você quiser fazer aquele olho super preto, ou que você quiser usar o glitter, ou enfim, não estiver muito segura se a sombra vai cair ou não, faça seu olho primeiro. Então, fiz o olho, já tô com os cílios, tá tudo prontinho. Daí, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar um lencinho demaquilante mesmo, ou você pode pegar um algodão, tá, com demaquilante, e a gente vai limpar agora toda a pele. Então, ó, não sei se dá pra vocês verem aqui, mas tá cheio de glitter no lencinho. Quando você pegar o lencinho e passar de um lado, vira o lencinho assim e passa do outro, porque senão vai encher de glitter aqui e você vai voltar com esse glitter pra pele de novo, tá? Ó, aqui no cantinho do olho, que geralmente cai bastante glitter, ó. Limpa tudo, ó, limpo todo esse glitter, porque agora que a gente vier preparando a sua pele, vai ficar perfeita. Eu já pego assim no dedo e aproveito pra fazer o arremate aqui na lateral da maquiagem, ó. Pra ficar bem perfeitinho, bem acabadinho aqui, ó. Essa limpeza toda, eu vou começar a pele. Como que a gente vai preparar essa pele com o olho já feito? A gente já fez o acabamento aqui na lateral. Tomar mesmo um pouco mais de cuidado, usar o pincel pra fazer os acabamentos aqui, tá? Outra dica que eu vou dar pra vocês, quando vocês fizerem todo o olho, faça a parte de cima do olho, mas não finalize aqui embaixo. Deixa essa parte de baixo pra fazer depois que você preparar a sua pele, porque aí vai ficar um acabamento mais bonito. Porque se você fizer a parte de baixo toda e vier com o pincel aqui, ó, pra poder fazer o corretivo, pode ser que tire um pouco da maquiagem, tá? Então eu gosto de fazer primeiro a parte de corretivo e depois eu finalizo com lápis e sombra. Eu vou usar um corretivo, vou aplicar com o dedo mesmo, esse aqui é o corretivo HD da Contém 1 grama, e vou aplicar aqui com batidinhas. Por que eu tô aplicando o corretivo hoje primeiro? Geralmente eu sempre aplico o corretivo por último, né? Porque eu tô com umas olheiras muito fundas aqui, ó. E pra tirar essa profundidade aqui da olheira, o ideal é aplicar o corretivo primeiro, tá? Então quando você tiver com o olho muito fundo, com esse olho, com esse vinco aqui, ó, o melhor é você aplicar o corretivo primeiro. De preferência um corretivo pastoso, porque ele vai fazer um preenchimento melhor, tá? Do que o corretivo líquido. Então, dica aí pra vocês. O ideal é, sempre que você estiver aplicando aqui o corretivo, ó, com batidinhas, nada de esfregar corretivo, tá? Porque senão você vai estar colocando e tirando o produto. Então, ó, batidinhas. Aqui nesse cantinho interno, a gente vem com o dedo assim, ó, dando batidinhas, que é pra não correr o risco de tirar a maquiagem. Aqui no canto externo, ó, você vem com o dedo assim e vai fazendo o detalhe. Caso você tenha unha grande, não consiga fazer, vem com o pincel, ó, e faz o detalhe aqui do acabamento, tá vendo? Pra ficar bem perfeito. Ó, apliquei o corretivo, tá vendo, gente? Olha a diferença que dá, tá vendo? Aqui vocês conseguem visualizar o vinco, né? A marca mesmo que tá aqui da olheira. E aqui, ó, tá vendo? Ela já sumiu. Então, a gente consegue um preenchimento melhor com esse corretivo pastoso. Ó a diferença. Não esteja com a olheira muito funda, não esteja com o olho muito fundo, aplica a base normal e o corretivo. Corretivo aplicado, gente, a diferença que dá, né, na maquiagem. Nossa senhora. A gente aplicou o corretivo, agora a gente vai vir aplicando a base normalmente. Eu vou usar hoje a minha base da Revlon Color Stay 24 horas na cor 370 Toast. Essa base, muito boa, tem até resenha aqui no canal. O ruim é porque ela não tem pump, ó, ela vem abertinha. Então eu aplico aqui no dorso da minha mão, a quantidade que eu vou usar. E a gente vai fazer a aplicação com o pincel e com a esponjinha, tá? Porque a esponjinha, gente,
dá um efeito ímpar na maquiagem, tá? Fica com aquela pele realmente perfeita, sem riscos nenhum. Então, assim, eu super aconselho você comprar essas esponjinhas de queijinho, assim, ó, porque vai fazer muita diferença na sua pele. Agora, pra aplicar, eu venho, como a gente já aplicou o corretivo nessa área toda aqui, eu vou começar aplicando abaixo de onde a gente aplicou o corretivo, ó, a gente vem pincelando aqui, como se fosse uma pintura mesmo. E aí, eu vou aplicando abaixo do corretivo, ó. Agora, com a sujeira que tá no pincel, eu venho e dou batidinhas acima do corretivo. Porque se você fizer isso aqui, gente, vai tirar todo o corretivo que você aplicou. Então, ó, vem com o pincel, dá batidinhas aqui na parte de cima do corretivo, ó, aplica até rente a raiz aqui dos cílios. A mesma coisa aqui na lateral. E na parte de baixo eu já venho dando as pinceladas. Então eu aplico nessa parte primeiro e agora eu venho na parte de cima, ó, com o pincel também fazendo as pinceladas. Próxima sobrancelha, como a sobrancelha já tá corrigida, eu venho com o pincel bem delicado, assim, ó, fazendo o desenho da sobrancelha e pronto. E agora eu começo a pincelar dessa parte da sobrancelha aqui pra cima, até rente à raiz do cabelo. Bem próximo mesmo, pode pegar a pontinha do pincel assim e esfregar próximo aqui da raiz do cabelo pra não ficar aquela marca feia, sabe? Que às vezes fica quando a gente tira foto e fica muito marcado aqui na testa. Então, vem com o pincel, dá uma sujadinha mesmo no cabelo e depois você limpa. Ó, e com a sujeira do pincel também, leva um pouquinho aqui pra orelha, tá, gente? Porque pra deixar essa pele bem uniforme, desce aqui no pescoço, pra casar mesmo toda a base. Feito isso, agora a gente vai pegar a esponjinha e começar a dar o acabamento. Então, ó, pego a bundinha da esponjinha e vou dando batidinhas, que é pra selar toda essa base aqui no rosto e fazer com que ela adera mesmo, sabe? Vai ficar aquela pele, pra ter uma aderência mesmo e vai ficar com aquela pele perfeita. Agora aqui na parte do corretivo a mesma coisa, batidinhas leves e agora a gente vai misturar, né, o corretivo com a base. Na raiz do cabelo a mesma coisa, ó. Vem aqui e dá batidinhas pra casar tudo. Orelha e pescoço. Um pouquinho mais de base, eu coloco a quantidade que eu vou aplicar só de um lado, até pra não desperdiçar, não secar a base aqui na mão. Você faz isso, que você prepara primeiro um lado e depois prepara o outro, não corre o risco da base começar a secar e ficar difícil de esfumar ela depois, fica riscada, manchada. Então prepara todo um lado e agora eu venho, ó, e vou preparar o outro lado da mesma forma, pincelando do corretivo pra baixo. E onde tem o corretivo eu vou dar batidinhas com o pincel. Já aproveita o seu pincel aqui sujo de base e aplica na boca também, pra ajudar a fixar o batom, deixar a cor, né, a pigmentação real do batom. Então, ó, aplica em toda a boca. Agora, esponjinha de novo. Gente, tá vendo que não tem segredo, ó? A pele fica perfeita, sem nenhuma manchinha de sombra, de glitter, nada. Então não precisa de sofrimento pra fazer maquiagem, gente. Depois a base, a gente vai selar essa base toda aqui, selar um pouco desse corretivo com pó compacto. Esse aqui que eu tô usando é da Mary Kay, a minha cor é a Bege 02. E vou aplicar com um pincel. Por que eu não vou aplicar com esponjinha? Aplica pó com esponjinha, fica muito concentrado, a pele fica muito carregada, de longe você enxerga assim, aquela camada de pó, sabe? E o pincel não, ele vai selar toda a base, vai deixar sua pele sequinha, mas sem aparentar, sabe? Você não vai visualizar o pó ali. Então, quanto maior e mais fofinho for o pincel, melhor. E vem com batidinhas, ó, e sela toda a base. Bom, depois que a gente preparou essa pele, agora o que a gente vai fazer? Dar vida pra essa pele, né? Contornar, porque quando a gente aplica a base ela tende a tirar todas as linhas, né, do rosto. Então agora a gente vai contornar e dar formas ao rosto. E eu vou usar esse bronzer aqui, que é o bronzer Esplendor da Eudora.
Com o pincel, que ele é um pincelzinho assim mais pontudinho, ó. Mas caso você não tenha esse estilo de pincel pontudinho aqui, pode ser o seu pincel de blush normal. Esse pincel que tem o corte na diagonal é ótimo, porque você vai pegar o produto aqui na ponta do pincel e vai aplicar, tá? Pra fazer esse contorno. Vamos fazer a marcação aqui do rosto agora, ó. Marcando o ossinho aqui, né, abaixo da minha bochecha. Então, ó, aplica da raiz do cabelo em direção à boca. Não conseguir visualizar, vira um pouquinho o rosto assim, ó. Que aí você vai ver o osso, que é onde você vai marcar, afundar aqui mesmo. Sujeirinha do pincel, aplica um pouquinho também aqui no maxilar, na pontinha do queixo, para desenhar aqui o rosto, e um pouquinho na testa, para fazer esse contorno. Pronto, olha gente, a diferença, vocês já querem visualizar ó, como que fica bem contornado o rosto, diferença desse lado que não tem contorno. Bom, nariz, a mesma coisa, eu gosto de usar esse estilo de pincel aqui, que é um pincel bem fofinho. Esse é o da Macrylan, o B901, que ele é pincel de esfumar mesmo, tá? Porque a gente vai aplicar, fazer o contorno e deixar ele bem esfumado. Então, ó, eu venho aqui no dorso do nariz, na lateral, aplico e já esfumo essa sombra, pra não ficar nada muito marcado. Aplico também um pouquinho na ponta do nariz pra dar uma levantada nele. Caso você tenha as abinhas do nariz grande também, ó, aplica aqui, que ajuda a diminuir. Um pouquinho de corretivo, mesmo corretivo que eu usei aqui, eu vou aplicar aqui no topo do nariz. Sempre um pouquinho de corretivo que seja um pouquinho mais claro que o tom da sua pele, que é pra fazer o efeito de nariz fininho, tá, ó. Depois que a gente fez o contorno, agora a gente vai aplicar o blush. Eu vou usar esse aqui da Mary Kay, que é o Sky Blush, que ele é um blush já iluminador. Então eu pego na pontinha do pincel e a gente vai dar um sorrisinho, ó, e aplicar aqui na maçã do rosto, levando aqui pra cima do contorno, porque ele já é um blush iluminador, então ó, ele já vai dar esse brilho próprio do blush, tá? Então ó, pontinha do pincel, topo da maçã em direção ao contorno. Pronto, gente, é isso pra pele perfeita, ó, não tem segredo, tá? Pra você ficar com a pele linda, sem sofrer, sem ter que retocar maquiagem, retocar corretivo, nada disso. Então prepara sempre seu olho primeiro e depois faça a sua pele, ok? Bom, lembra que a gente deixou pra preparar a parte de baixo dos olhos por último? Agora você vem com o seu lápis e vai aplicar normalmente aqui na linha d'água. É isso, amores, pele finalizada, ó, essa é a pele perfeita pra você arrasar aí na balada, tá? Com certeza. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, clique em gostei pra mim aqui abaixo. E não se esqueça de se inscrever no meu canal, tá? Pra ficar ligadinho nos próximos vídeos. Um beijo, bye bye e até o próximo!